Numa tese e antítese, para que a gente possa entender as duas faces de Jano que estão atrás de toda essa discussão, existe uma história muçulmana, sufi, que é uma história muito significativa. Diz que existia um rei na antiguidade, e esse rei tinha uma filha que era lindíssima e muito inteligente. E o rei decretou que no seu reino nenhum homem poderia olhar para sua filha, não poderia segui-la e não poderia pensar nela. E quem infringisse esse decreto seria morto. Certo dia, a princesa, saindo do mar, nua, foi vista na praia por um camponês. E o camponês se apaixonou por aquela visão. Saindo dali, o moço chegou em casa e disse para os seus pais: eu estou condenado, me apaixonei pela princesa. E os pais o advertiram, disseram: esqueça esta visão, porque você sabe qual é a pena. Ele saiu dali. Quando ele estava andando pela rua, ele ouviu um choro numa casa. E ele perguntou: o que é que aconteceu? Aí eles disseram: nosso filho estava andando na rua e estava olhando para o chão. E os guardas do rei o prenderam e disseram que se ele estava olhando para o chão é porque ele estava tentando ver se percebia os passos da princesa para segui-la. E é claro que o mataram. E o sujeito ficou mais apavorado do que já estava. Ele andou mais um pouco, no outro quarteirão, houve um choro. O filho da casa tinha sido morto, porque andando abstraído pela rua, distraído, ficava olhando muito para cima. E os guardas disseram: quem olha muito para cima está procurando ver nas varandas dos castelos para ver se enxerga a princesa. Andando mais um pouco, outro choro, e ele dizia: aqui. Ele falou: aqui, o filho desta casa ficava sentado no banco do jardim, absorto. É claro que só podia estar pensando na princesa, e foi morto. Absolutamente transtornado, ele seguiu o seu caminho e encontrou, num determinado momento, um sábio, e resolveu abrir o coração e disse para o sábio: olha, eu não consigo esquecer a princesa, eu olho para o chão, eu olho para cima e penso, o que é que eu deveria fazer? O sábio disse: por que é que você não vai até o palácio e diz para o rei que quer casar com a princesa? Ele disse: mas como? Se eu fizer isso eu vou ser morto. Ele falou: não, morto você vai ser de qualquer jeito, mas pelo menos você terá explicitado o seu desejo. Ele falou: bom, não resta alternativa. Ele foi até lá, chegou ao rei, olhou por dentro dos olhos do rei e disse: soberano, eu estou apaixonado por sua filha e é isso que eu gostaria de lhe dizer. E o rei disse: mas é claro, vamos marcar o casamento. E perplexo, ele disse: mas como? Até agora o senhor tinha baixado a... Ele falou: mas é claro, enquanto eu tinha um reino de escravos e patifes incapazes de olhar para baixo, olhar para cima ou de pensar, é claro que não haveria ninguém que teria direito de merecer a mão da minha filha. Mas aquele que foi consequente terá direito à mão dela. Diz a tradição que o nome deste moço era o Buscador e o nome da princesa era a Perfeição. Num determinado instante, Deus diz a Abraão: pegue o seu filho amado, leve até o monte Moriá e o sacrifique, por amor a mim.
E todos os senhores sabem que este é um dos episódios mais estranhos da Bíblia, dos mais discutidos filosoficamente. Por que é que Deus exigia isto? E por que é que Abraão concordava? E por que é que Isaac foi? Na nossa formação atávica, o filho faz a expiação do pecado através de Jesus. Nós temos aí, e existe um estudo muito interessante a respeito disso, do Erich Fromm, nós temos nesta apresentação alguns dos elementos de pecado, crime, culpa, transgressão, expiação e fundamentalmente aquilo que nos trouxe nesta manhã, o entendimento ou a tentativa de entendimento da psique de alguém que recebe uma sentença de fora, não uma sentença de dentro. Alguém que é julgado por seus pares no sentido da contingência humana. E todos os senhores sabem, e é curioso porque depois que a doutora Ana Sofia esteve formulando o convite, que a gente pensou no tema, né? Eu fiquei imaginando o seguinte, que é muito comum que de alguma sorte quem procura psicoterapia, procura psicanálise, procura também a absolvição. A gente talvez pudesse imaginar que uma distinção entre a lei do cão e a lei do homem corre muito próxima a este processo. O questionamento permanente que cada um de nós faz com a sua própria consciência. Fiz bem ou fiz mal? E que nem sempre coincide com os códigos ou sociais ou com os códigos alheios. A noção grega de ágape é uma noção de companheiros, aqueles que cortam e dividem o pão, de camaradas, os que moram na mesma câmara, no mesmo lugar, o conviva, o que bebe do mesmo vinho. Talvez a gente possa imaginar aquele que partilha ou compartilha da preocupação moral. É quase que um sinal, é quase que um ritual de iniciação, é quase que uma travessia, uma passagem, quando você se achega de verdade a alguém e lhe outorga o poder de julgá-lo. Eu queria te contar uma coisa que ontem aconteceu comigo, porque eu queria a sua opinião, eu queria saber se você acha se eu fiz bem ou se eu fiz mal, se eu estou certo ou se estou errado.